Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe, professor de Física, e hoje a minha ideia é basicamente, eu não tenho nenhuma questão, tá, definida, eu não tenho nenhuma coisa planejada, eu vou basicamente revisar com vocês alguns tópicos importantes para a prova de Física, tanto das polícias, da Polícia Rodoviária Federal, quanto do Corpo de Bombeiros, né, provas que tenham a parte de Física aí como matéria nos seus editais, tá? Pessoal, seguinte, já vi muita gente falando que a prova de física da PRF, agora eu vou falar da PRF específica, é uma prova fácil, é uma prova tranquila e vamos desmistificar isso. Primeiro ponto, não é assim, tá? A prova é pauleira, a prova é estilo vestibular, tá? Então, se você quer treinar legal para uma prova da PRF, cara, pega umas questões de Unicamp, pega umas questões de FUVEST, eu já falei isso, inclusive, nas correções dos vídeos anteriores, tá? Para dar uma treinada bacana na física, tá? Outro ponto importante, não adianta você tentar pegar toda a física agora e chegar lá mais ou menos em tudo. Pô, não vai adiantar. Para você conseguir realmente fazer uma pontuação legal, você tem que escolher tópicos da matéria, um tópico ali, e estudar muito bem, sair dali entendendo e podendo, inclusive, dar aula se você puder, tá? Então, dica para vocês, pegue um assunto, estude bastante aquele assunto, saia sabendo muito aquilo e vá para a prova com esse assunto específico. Se cair outras questões sobre outros assuntos, cara, deixa para lá. Deixa para lá, vida que segue, e é melhor você acertar 3 questões sabendo, né, o que você está fazendo, do que você pegar 6 questões lá e não saber fazer nada. Só vai fazer nada. Tá? Então, a minha dica aqui para vocês é essa. Cara, pegue um assunto, treine bastante, resolva bastante questões e desenvolva, tá? E basicamente vá para a prova dessa forma, tá? Se você ficar ali tentando, né, achar assuntos que você não tem domínio, que é difícil você ter o domínio, cara, você não vai bem para a prova não, beleza? Bom, então chega de papo, essa é a minha dica, na verdade, inicial para todos vocês, e hoje eu vou falar dos assuntos iniciais. Cara, é o seguinte, tem muita gente que, ao pegar a física, embola tudo num balaio, joga para vocês e, ó, o aluno que entenda, pronto, acabou, tá? E não funciona assim. Galera, primeira coisa, você tem que entender que a física, ela não é uma matéria muito, vamos dizer assim, muito querida, tá? Justamente por envolver muitos conceitos de matemática e alguns conceitos completamente assim, que você não visualiza mesmo no dia a dia. Um exemplo disso é o vetor, né? E o que eu vejo muito a galera tentando entender vetor, o ponto vetor e escalar ao mesmo tempo. Cara, entenda a física escalar primeiro, entenda ali o que é aceleração, o que é velocidade, o que é velocidade média, distância, para depois você ir entender o que é posição, deslocamento, essas coisas todas que fica mais fácil, tá? Então, a minha dica para vocês, entenda a física no mundo escalar primeiro, tá? Tem como você separar isso. Para depois você entende o vetor, onde que eu encaixo o vetor, como é que eu faço soma de vetores em ângulo, vetores ortogonais, aí, cara, depois você vai para essa área. Primeiro entenda a física conceitual, a física teórica, que depois vetores fica muito mais fácil você entender, beleza? Bom, então, essa é a minha dica inicial. Tente separar, inclusive aqui hoje eu vou tentar fazer isso, tente separar as duas. Olha o mundo da física como escalar e vetorial, e tente pegar primeiro a parte escalar para depois ir para o mundo vetorial. Você vai ver que é muito mais fácil. Tranquilo? Bom, e aí o que acontece, pessoal? A gente começa aqui, na verdade, o estudo da física pela cinemática, que é o quê? É o estudo dos movimentos. Então, a física, ela visa, a cinemática em si, ela visa estudar os movimentos, tá? E quais são? Cara, diversos, mas para as provas de concurso, inclusive se você estiver pensando em prestar algum vestibular, o que vale são os movimentos simples, que é o quê? Movimento circular e movimento retilíneo.
tá? A gente vai começar pela trajetória. Então, todos os movimentos que a gente vai encontrar aqui na física, pessoal, são movimentos o quê? Retilíneos ou circulares. Ô Felipe, mas e o movimento em forma de hélice? Cara, esquece a sua cabeça. Ah, mas e o movimento do Sol em torno da Terra que é elíptico? Cara, esquece. Foca no que é importante. O que é importante? Saber o que o movimento é. O qual movimento aliás, como funciona o movimento retilíneo e como é que funciona o movimento circular. Só, tá? Então, primeira coisa aqui agora. Caracterizar a trajetória do movimento. Quais são as duas trajetórias que os movimentos podem ter? Retilíneo ou circular. Ah, Felipe, mas e o movimento em forma de hélice? Mano, viaja na maionese, não. Cara, é retilíneo e circular, acabou, tá? Que é o mais importante para você entender a física de base, tá? Então, primeiro ponto, trajetória, circular ou retilínea. Segundo ponto, se a velocidade varia ou se a velocidade permanece constante. Isso aqui é um fator importante. Será que a velocidade está permanecendo a mesma? Será que a velocidade está aumentando? Será que a velocidade está diminuindo? É o segundo ponto que você tem que entender, tá? E é daí que surgem aqueles nomes escabrosos. Ah, MCU, MCUV, MRU, MRUV. É daí que surgem esses nomes, tá? Por quê? O MRU, por exemplo, é um movimento retilíneo, que a trajetória é reta, uniforme, com velocidade constante. E o MCU, movimento circular uniforme, com velocidade também constante. Lembrando que eu estou falando do mundo escalar. Daqui a pouco vai vir o mundo vetorial, vai ter uma mudança em algumas coisas, mas entenda primeiro a base. Movimento circular uniforme. O movimento que é em forma de círculo e a velocidade é constante. Movimento retilíneo uniforme. O movimento que é em linha reta, onde a velocidade é constante, em que a velocidade é constante. Beleza? Cara, acabou. Ah, Felipe, mas o movimento circular tem variação de velocidade. Cara, calma, calma. Tranquilinho, de boa. A física do zero, tá? Lá na frente a gente vai comentar mais a respeito disso, tá? Por enquanto, entenda o que é MRU, MCU, tá? Para você pegar a ideia da parada. Quando a velocidade for variável, o nome vai dizer, por exemplo, MRUV. Puxa vida, que sigla estranha. Simples. Movimento retilíneo uniformemente variado. Você já sabe que a velocidade aqui ela não é mais constante. Sacou? Um exemplo, você está indo daqui, aliás, da sua casa lá para o seu trabalho e está pegando o trânsito. Pô, o que você faz? Seu carro aumenta a velocidade, diminui. Aumenta a velocidade, diminui. É um exemplo clássico de movimento variado. A velocidade está variando. Agora, por exemplo, você está lá no avião, show de bola, pegou o avião, está indo, sei lá, para as Ilhas Caimã, não sei o que você vai fazer, lá, mas está indo para lá. E aí o avião foi, subiu, show de bola, velocidade cruzeiro. Céu azul, de boa, e ó, ali eu tenho a velocidade constante. Então, eu vou chamar de quê? Movimento uniforme, que eu tenho velocidade constante. Show de bola? Então, o primeiro ponto é entender isso. O que é um movimento uniforme, o que é um movimento variado, o que é um movimento retilíneo e o que é um movimento circular, tá? Para as provas que nós vamos fazer, essas são as 4 formas de movimento. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado. Essas são as formas de movimento que a gente tem. Beleza? Cara, você já entendeu a maioria dos assuntos. Eu dou a dica para vocês, que é o seguinte: pegar isso, colocar no dia a dia. Pô, viu um movimento? Cara, esse movimento aí, será que ele é retilíneo ou ele é circular? E vai, pô, vai viajando na maionese para você tentar entender. E aí, memorizar melhor o que são esses conceitos. Show de bola? Tá, entendido o que é o conceito lá das trajetórias do movimento, né, de tudo mais, vamos entender o que é o tal do movimento. Porque a palavra parece muito simples, parece muito de boa, mas o negócio ele é pegado. Vou te dar um exemplo. Eu agora estou em movimento? A maioria de vocês vai dizer que sim, que sim, que não. Por quê? Pô, Felipe, você está parado em frente ao computador igual um idiota, igual um imbecil aí. Como é que você está em movimento, meu filho? Pois é, mas eu vou te dizer uma coisa. A sua afirmação, se você disse que eu estou parado,
está errada, mas ela está certa também ao mesmo tempo. Por quê? É uma questão bem estranha, mas é muito válida para o entendimento de física, tá, pessoal? Eu estou parado ou estou em movimento? Na verdade, os dois. Depende de quem? Depende do ponto de vista, depende do referencial. Então, a física ela tem um negócio que é sensacional. Referencial, tá? Referencial é o quê? O ponto de vista, não se esqueça, tá? Você pode gostar de futebol, ou você pode odiar futebol, é o seu ponto de vista. Assim também é na física, tá? Só que no caso da física, não é subjetivo. Você vira e fala assim, ah, não, eu não gosto de futebol. Ah, eu gosto de futebol. Não, calma aí. Você vai virar e falar, ah, não, o cara tá parado. Ah, não, o cara tá em movimento. Calma lá, você tem que pensar como o ser analisado. Por exemplo, pessoal, se você tá aí do outro lado me vendo aí, você vai olhar para mim e falar, pô, esse cara tá parado. Então, referencialmente a você, eu estou parado. Mas se eu tiver uma mosca viajando aqui, ó, pela sala, passando aqui do lado, indo para lá, para cá e tal, a mosca vai olhar para mim e vai falar, pô, que cara tá em movimento. Pô, Felipe, mas, cara, a mosca que tá em movimento. Não, também, tá? Por quê, pessoal? Movimento e repouso depende de quem olha. Se sou eu que olho para a mosca, pô, velho, a mosca tá se movimentando. Show de bola, a mosca está em movimento. Mas se é a mosca que está olhando para mim, a mosca vai olhar e vai falar, pô, esse cara tá ficando para trás, esse cara tá se movimentando. Entendeu? Parece uma brisa isso, coisa de quem, né? Mas não é, velho, é a realidade. Porque eu só posso definir se uma coisa está em movimento ou não analisando o referencial. Quando eu falei para vocês, fiz para vocês a primeira pergunta, eu estou em repouso ou estou em movimento? A primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Pô, tá em repouso. Mas a verdade é que você tem que parar e pensar. Esse cara perguntou em relação ao quê? Em relação a qual referencial? Porque se for o referencial eu, que estou do outro lado da tela, beleza, o cara está em repouso, mas se eu pegar o referencial o mosquitinho que está ali em volta, esse cara está em movimento. Beleza? Então, tudo na física depende do referencial. Tá? Você vai levar isso para a sua prova. Tudo na física depende de um referencial. Então, quando eu falo tudo, é a trajetória do movimento, tá? Se ela é retilínea ou se ela é circular, a velocidade do movimento, se é uniforme ou se ela está aumentando, tá? Se o movimento é acelerado, se ele não é, tá? Então, tudo isso vai ser moldado pelo referencial, beleza? Um exemplo clássico. Você, na verdade, quando está viajando para um local de carro, geralmente você mantém a velocidade ali constante por algum período, correto? Agora, se tiver um caminhão vindo lá atrás, aumentando a velocidade para ultrapassar você, para o cara do caminhão, você está não em movimento retilíneo uniforme, mas sim em movimento acelerado. Felipe, mas pô, como que isso é possível, cara? Eu estou em movimento com a mesma velocidade. O cara que está aproximando de mim, ele me vê como um movimento acelerado? Sim, porque eu estou aproximando dele. Eu estou, na verdade, mesmo que seja ele em relação a mim, que esteja aumentando a velocidade, eu também estou aumentando a velocidade em relação a ele. Tá vendo como é que o negócio ele é cabuloso? Mas o que você tem que entender é quem está olhando. Einstein costuma, eu não sei se era Einstein não, tá? Eu vendo como se fosse Einstein, mas eu não sei se era ele não. Mas o Einstein, é porque para ficar bonito, né? Então tem que falar que é Einstein. Mas Einstein dizia o seguinte, pô, Einstein, os caras ficavam, né, viravam para ele e falavam assim, pô, Einstein, você vai viajar para Berlim, mano, amanhã? Aí ele virava e falava assim, não, eu não vou viajar até Berlim. Berlim vai viajar até mim. Ó, profunda essa frase, né? É coisa de físico, tá, pessoal? Mas basicamente ele não estava errado, não. Por quê? Se você parar para pensar referencialmente ele, né, ele, o referencial ele, se ele estivesse no trem ali, Berlim estaria chegando até ele. Não ele estaria chegando até Berlim. Na verdade, se você olha como se fosse Berlim, o Einstein está indo até Berlim. Aí tá certo. Mas se você olhar o referencial Einstein, na verdade, não era Einstein que estava indo até Berlim, era Berlim que estava indo até Einstein.
Ô, Felipe, mas como assim? A cidade vai andar, mano? Não, cara. Mas é porque movimento não é da maneira que a gente analisa cotidianamente. Movimento é analisado a partir do referencial. E nós geralmente adotamos o referencial que o referencial que a gente conhece, por exemplo, que a gente está no dia a dia. Então você já viajou de trem, pô. Então o que você vai falar? Pô, tô indo para lá. Ou então você já viu um trem se movimentando. Então você de fora do trem você vai ver o trem indo para cá e indo para lá. Sacou? Mas eu tenho que analisar o referencial antes de definir isso. Pessoal, isso vai ser muito importante para vocês. Por quê? Dependendo da situação, a velocidade de um objeto é zero. Dependendo da situação, a velocidade de um objeto é 30, 40, 50 km por hora. Vou te dar um exemplo. Olha só, vamos pegar aqui o meu quadro, para eu mostrar para vocês um exemplo. Olha, desenhos não são meu forte, óbvio que não, mas é para entendimento. Então, deixa a imaginação fluir. Isso aqui é tipo carrinho de menino pequeno, sabe? Quando está no jardim de infância, sou eu desenhando. Mas, enfim, eu tenho dois carros, tá? Eu tenho o carro A e eu tenho o carro B. Beleza? Ambos na mesma estrada, tudo certinho, um atrás do outro. Olha como é que referencial muda a parada. Pessoal, suponham que o A esteja a 140 km por hora. O B também esteja a 140 km por hora, tá? Se o B estiver indo, se o A, desculpa, estiver indo daqui para lá e o B também estiver indo daqui para lá, qual é a velocidade do A em relação ao B, pessoal? Qual a velocidade do A em relação ao B? Vamos entender a história? Eu costumo, isso que não é academicamente correto falar, não, mas que se dane, eu não quero saber. Eu quero saber eu quero que você entenda. Mas eu defino velocidade, eu defino movimento como a taxa de aproximação ou de afastamento do ponto referencial. Não é academicamente correto, mas é bonito, hein? Velocidade é basicamente a taxa de aproximação, de afastamento do ponto referencial. Explica, Felipe, que eu não entendi porcaria nenhuma. Vamos lá. Pessoal, a que taxa o B se afasta do A? Ora, o B vai a 140 e o A, 140. Ô Felipe, mas os dois estão na mesma velocidade, cara. E estão indo para a mesma direção. Então, pô, isso aqui não vai diminuir, não, pô, nem aumentar? Sim. Então, se não vai diminuir e se não vai afastar, significa que a velocidade relativa entre os dois é zero. Porque, referencialmente, pessoal, as velocidades, na verdade, elas são equivalentes, estão para o mesmo sentido. Agora, se sou eu que estou observando esses dois veículos na rodovia e eu estou parado no ponto fixo da estrada, pô, cara, eu vou ver o A a 140, eu vou ver o B a 140, os dois estão em movimento. Sacaram como é que o referencial tem diferença? Né? Existia uma piada, né, do menino que estava dentro do ônibus assim, virava, pai, as árvores estão muito rápidas, da próxima vez eu vou viajar de árvore. Idiota, né? Imbecil. Mas é só para você gravar, entendeu? É óbvio que a gente sabe que não tem como viajar de árvore, mas o menino falou isso pro pai, né? Com qual intuito eu não sei, mas vocês entenderam. Se eu analiso da rodovia, eu vou ver esses dois carros com 140 km por hora de velocidade. Sacou? Agora, se eu estou dentro do carro A, eu vou ver o carro B com zero. E se eu estou dentro do carro B, eu vou ver o A com zero. Por quê? Velocidade, gravem bem, é a taxa de aproximação ou de afastamento de um referencial. Sacou? Então, se não tem afastamento, se não tem aproximação, não tem velocidade, inclusive não há movimento entre os dois carros. Galera, os dois estão a 140 km por hora em relação à rodovia, mas a velocidade dos dois é zero. Sacou? Beleza? Bom, agora vamos lá. Eu vou mudar agora a direção dos dois, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Suponha que o A esteja indo para lá a 140 e o B esteja indo para lá a 140. Olha como é que a coisa muda de figura. Qual é a velocidade relativa entre A e B? Vamos lá?
Pessoal, coloque um tempo de 1 hora de movimento com velocidade constante para os dois. Show de bola? Quantos quilômetros o B vai andar para trás? Para frente, aliás. O B, galera, vai andar 140 quilômetros para frente. E o A vai andar quantos quilômetros para trás em 1 hora? 140 quilômetros em 1 hora. Pessoal, olha só, do ponto central do A e do ponto central do B, o que aconteceu? O A afastou 140 quilômetros, então agora o A está a qual distância? Daquele ponto inicial. Agora o A está a 140 quilômetros de distância. E o B está a 140 quilômetros de distância. Então a pergunta, qual foi a taxa de afastamento entre os dois em 1 hora? Uai, 140 mais 140, a taxa de afastamento entre os dois em 1 hora foi de 280 quilômetros. Então, os dois se afastaram 280 quilômetros em 1 hora. Qual que é a velocidade relativa dos dois? 280 km por hora. Sacaram? Galera, esse é o bizu. Tratou de velocidade relativa, pense na taxa de aproximação e na taxa de afastamento durante um certo período de tempo. E pegue, obviamente, um tempo fácil. Por exemplo, 140 km por hora, pô, vou pôr 1 hora. Não põe 2 horas, não põe 3, caso vai ficar difícil aqui, né? Então põe 1 hora. Em 1 hora, esse cara anda 140 km para lá. Em 1 hora, quanto que o cara anda para frente? 140. Qual que é a distância dos dois em relação ao ponto inicial? 140. Somo as duas distâncias, que é a taxa de afastamento por unidade de tempo, deu a minha velocidade no tempo que eu queria. Beleza? Então, isso é que é velocidade relativa, tá? Felipe, se fosse aproximação, a mesma coisa. No final das contas, você iria também somar as duas velocidades, sacou? É por isso que em rodovias que eu tenho um fluxo duplo, né, onde eu tenho um fluxo para lá e para cá, né, eu tenho que ter velocidades menores de movimentação, né? As rodovias, por exemplo, federais, elas têm um limite de 100 km por hora para automóveis, né? E de pista simples, né? Mas olha só a treta disso aqui. Se dois veículos estão a 100 km por hora e eles estão, né, na mão diferente, se eles colidirem, eles vão colidir com qual velocidade? 200 km por hora. Ó, beleza, hein, de letra? 200 km por hora. Matou. Todo mundo está dentro do carro. Agora, se eu estou na mesma direção, mesmo sentido de movimento, qual que vai ser a velocidade? 0. Tá vendo? O referencial pode não causar nada ou pode destruir os veículos e matar um monte de gente que está lá dentro dos carros. Beleza? Então, foca nisso. O referencial é importantíssimo para definir o meu movimento. Show de bola? Pessoal, então essa foi a parte 1 do vídeo sobre os principais pontos, aula 0 mesmo de física sobre cinemática. Eu vou soltar a parte 2 e é isso. Se você gostou desse material, postem aí embaixo, dê o like e as dúvidas podem mandar aí embaixo que eu vou tentar tirar assim que eu observar aí, que eu ler a sua dúvida, beleza? Um abraço, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Até mais.